Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Eu sou Ali e hoje vou trazer para vocês a minha análise completa de um filme de animação que conquistou milhões de pessoas pelo mundo, Kung Fu Panda, 2008. Neste vídeo, vou falar sobre a história do filme, os personagens, o trabalho dos atores de voz, os momentos mais marcantes e também vou dar a minha opinião sobre se esse filme realmente vale a pena assistir ou não. Apesar de ser uma animação, Kung Fu Panda vai muito além de simples diversão. O filme traz uma mensagem importante sobre acreditar em si mesmo, superar inseguranças e descobrir o verdadeiro potencial que existe dentro de cada pessoa. A história acompanha Po, um panda que sempre sonhou em ser um grande mestre de Kung Fu, mas que acredita não ter as características necessárias para se tornar um guerreiro. Quando ele é escolhido como o dragão guerreiro, sua vida muda completamente, e ele precisa enfrentar desafios, aprender com seus erros e provar que todos podem alcançar grandes objetivos quando encontram confiança em si mesmos. Além de uma aventura cheia de ação e humor, o filme apresenta personagens muito interessantes, batalhas incríveis e uma lição de vida que continua atual mesmo depois de muitos anos do seu lançamento. Então preparem-se, porque hoje vamos explorar todos os detalhes de Kung Fu Panda e descobrir por que esse filme se tornou uma das animações mais memoráveis da história. Fiquem comigo até o final, porque no Ali Explica a gente analisa filmes, histórias e detalhes que fazem cada obra ser especial. Agora, vamos começar nossa análise de Kung Fu Panda 2008. Kung Fu Panda é uma animação de aventura e comédia que conta a história de Po, um panda sonhador que vive na antiga China e trabalha no restaurante de macarrão de sua família. Apesar de ser apaixonado por Kung Fu desde criança, Po acredita que nunca poderá se tornar um verdadeiro mestre, pois seu corpo pesado e sua vida simples parecem estar muito distantes dos grandes guerreiros que admira. Ele passa seus dias ajudando seu pai adotivo, o ganso Sr. Ping, enquanto imagina como seria fazer parte dos lendários 5 Furiosos, um grupo de guerreiros habilidosos treinados pelo sábio mestre Shifu. A história começa no Vale da Paz, um lugar protegido pelos maiores mestres de Kung Fu. Po é um grande fã dos 5 Furiosos, formados por tigresa, macaco, louva-a-Deus, víbora e garça. Ele conhece todas as suas técnicas e histórias, mas acredita que nunca terá a oportunidade de estar ao lado deles. Ao mesmo tempo, os habitantes do vale se preparam para um evento muito importante: a escolha do dragão guerreiro, um lutador destinado a receber o conhecimento secreto e tornar-se o maior protetor da região. O responsável pela escolha é o mestre Wu Guei, uma antiga tartaruga considerada o maior sábio do vale. Durante a cerimônia, Po tenta chegar ao local para assistir à escolha, mas enfrenta várias dificuldades por causa de sua falta de preparo físico. Quando finalmente consegue entrar no templo, ele cai do céu e acaba sendo escolhido inesperadamente por Wu Guei como o dragão guerreiro. Todos ficam chocados com a decisão, principalmente o mestre Shifu e os 5 Furiosos, pois esperavam que um deles fosse escolhido. Shifu não acredita que Po possa ser o guerreiro que todos esperam. Ele considera o panda desajeitado, sem disciplina e incapaz de aprender Kung Fu. Shifu tenta encontrar uma maneira de fazê-lo desistir, criando treinamentos extremamente difíceis e cansativos. Po sofre com os desafios e sente que nunca conseguirá alcançar o nível dos outros guerreiros. Enquanto isso, os 5 Furiosos também têm dúvidas sobre ele e não conseguem aceitar que alguém tão diferente tenha sido escolhido. A situação se torna mais perigosa quando é revelado que Tai Lung, um antigo aluno de Shifu, escapou da prisão. Tai Lung era um guerreiro poderoso que acreditava estar destinado a ser o dragão guerreiro. No passado, ele foi treinado por Shifu e recebeu grande talento para o Kung Fu, mas sua ambição e orgulho fizeram com que se tornasse alguém perigoso. Quando Wu Guei percebeu que Tai Lung buscava poder em vez de verdadeira sabedoria, recusou-se a entregar a ele o título de dragão guerreiro.
Tomado pela raiva, Tai Lung atacou o vale e acabou sendo preso. Após sua fuga, Tai Lung retorna determinado a conseguir o pergaminho do dragão guerreiro, acreditando que ele contém um poder secreto que o tornará invencível. Os habitantes do Vale da Paz entram em pânico, pois sabem que apenas um grande mestre de Kung Fu poderá impedir o vilão. Enquanto isso, Po continua seu treinamento com Shifu, mas ainda não consegue lutar como os Cinco Furiosos. Com o tempo, Shifu percebe que seus métodos tradicionais não funcionam com Po. Diferente dos outros alunos, o panda não aprende através de disciplina rígida e sofrimento. Ele descobre que Po é motivado por comida e usa isso como parte do treinamento. Através de desafios envolvendo seus pratos favoritos, Shifu consegue despertar o verdadeiro potencial do panda. Po começa a desenvolver suas habilidades, mostrando agilidade, criatividade e uma maneira única de lutar. Durante esse processo, Po também começa a acreditar mais em si mesmo. Ele percebe que suas diferenças, que antes pareciam fraquezas, podem ser justamente suas maiores vantagens. Ele não precisa se transformar em outra pessoa para ser um grande guerreiro. Precisa apenas aceitar quem realmente é e descobrir sua própria forma de lutar. Enquanto Po evolui, Tai Lung chega ao Vale da Paz para enfrentar os guerreiros. Os Cinco Furiosos tentam impedi-lo, mas descobrem que sua força e experiência não são suficientes para derrotá-lo. Tai Lung demonstra ser extremamente poderoso e consegue superar todos os obstáculos. Ele então segue em direção ao palácio para encontrar o pergaminho do dragão guerreiro. Quando Tai Lung finalmente encontra Po, ele fica surpreso ao descobrir que o panda é o escolhido. Ele acredita que Po é uma piada e tenta derrotá-lo facilmente. Durante a luta, Tai Lung consegue pegar o pergaminho do dragão guerreiro, mas ao abri-lo, descobre que ele não contém nenhum segredo mágico ou poder especial. O pergaminho é completamente vazio, mostrando que o verdadeiro poder não vem de um objeto, mas da confiança e da compreensão de si mesmo. Inicialmente, Tai Lung se recusa a aceitar essa verdade e fica furioso. Po também fica decepcionado, pois acreditava que o pergaminho revelaria algum grande segredo para torná-lo um guerreiro perfeito. Porém, ele lembra das palavras de Oogway e percebe que não existe uma fórmula mágica para ser especial. A força de cada pessoa vem de dentro dela mesma. Com essa nova compreensão, Po enfrenta Tai Lung novamente. Usando seu estilo único de luta, sua inteligência e suas características naturais, ele consegue resistir aos ataques do inimigo. A batalha mostra que Po não precisa lutar como tigresa ou qualquer outro guerreiro. Sua maneira diferente de agir é exatamente o que o torna forte. No confronto final, Po derrota Tai Lung usando a técnica secreta do dedo Wuxi, uma habilidade ensinada por Shifu. A vitória do panda prova para todos no vale que ele realmente merece ser o dragão guerreiro. Os Cinco Furiosos passam a respeitá-lo, e Shifu finalmente aceita Po como seu verdadeiro aluno. O filme termina com Po apreciando sua nova posição e entendendo que o caminho para se tornar um mestre de Kung Fu não depende apenas de habilidades físicas, mas também de coragem, humildade e autoconhecimento. Ele aprende que todos possuem um potencial único e que acreditar em si mesmo é essencial para superar desafios. Kung Fu Panda apresenta uma mensagem sobre aceitação pessoal, determinação e a importância de encontrar seu próprio caminho. A jornada de Po mostra que alguém aparentemente comum pode alcançar grandes feitos quando aprende a valorizar suas próprias qualidades. A história combina humor, ação e emoção para mostrar que a verdadeira grandeza não vem da aparência ou das expectativas dos outros, mas da confiança e do esforço de cada indivíduo. O filme Kung Fu Panda 2008 possui um elenco de vozes formado por grandes atores que deram personalidade, emoção e humor aos personagens da animação. Cada intérprete trouxe características próprias para seu papel,
ajudando a transformar uma história sobre um panda sonhador em uma aventura emocionante sobre coragem, autoconfiança e descoberta pessoal. O trabalho dos atores não foi apenas emprestar suas vozes, mas também criar personagens com sentimentos, personalidades diferentes e momentos marcantes. O protagonista do filme é Po, um panda atrapalhado, divertido e apaixonado por Kung Fu. O personagem é interpretado por Jack Black, que utiliza sua energia e seu estilo de comédia para criar um herói carismático. Jack Black combina humor, entusiasmo e emoção na voz de Po, mostrando tanto o lado engraçado do personagem quanto suas inseguranças. No início da história, Po é alguém que sonha em ser um grande guerreiro, mas acredita que nunca conseguirá realizar esse desejo. O ator transmite essa mistura de admiração, medo e determinação, fazendo com que o público torça pelo crescimento do panda. Durante o treinamento e as batalhas, Jack Black também consegue mostrar a evolução de Po, passando de um personagem inseguro para um verdadeiro guerreiro. O mestre Shifu, responsável pelo treinamento de Po, é interpretado por Dustin Hoffman. Shifu é um mestre de Kung Fu experiente, disciplinado e exigente, mas também carrega tristeza e culpa por causa do passado com seu antigo aluno Tai Lung. Dustin Hoffman dá ao personagem uma voz mais séria e profunda, mostrando sua autoridade como professor. Ao mesmo tempo, ele consegue transmitir a parte emocional de Shifu, especialmente quando percebe que precisa mudar sua maneira de ensinar para ajudar Po. O trabalho do ator mostra um personagem que começa sendo rígido e impaciente, mas aprende importantes lições sobre aceitação e confiança. O principal vilão do filme, Tai Lung, recebe a voz de Yan MC-Shane. Tai Lung é um poderoso guerreiro de Kung Fu que se tornou inimigo do Vale da Paz depois de ser consumido pelo orgulho e pela ambição. Yan MC-Shane cria uma voz forte e ameaçadora, transmitindo a força física e a personalidade intensa do personagem. Porém, seu trabalho também revela o lado trágico de Tai Lung, mostrando que ele não é apenas um vilão, mas alguém que sofreu por causa de suas expectativas e desejos. A interpretação ajuda o público a entender que o maior conflito do personagem está relacionado ao orgulho e à necessidade de reconhecimento. A personagem Tigresa, uma das integrantes dos Cinco Furiosos, é interpretada por Angelina Jolie. Tigresa é uma guerreira extremamente habilidosa, séria e disciplinada. Ela inicialmente não aceita Po como dragão guerreiro, pois acredita que ele não possui as características necessárias para ser um mestre. Angelina Jolie utiliza uma voz firme e confiante, combinando com a personalidade forte da personagem. Ao longo do filme, a atriz também ajuda a revelar o lado mais sensível de Tigresa, mostrando que por trás de sua aparência dura existe alguém que possui emoções profundas e uma história de superação. O personagem Macaco é interpretado por Jackie Chan. Macaco é um dos Cinco Furiosos e representa um estilo de luta mais divertido e ágil. Jackie Chan, conhecido mundialmente por seus filmes de artes marciais e comédia, traz sua experiência para o personagem. Sua voz combina com a personalidade brincalhona e energética de Macaco. Embora tenha poucas falas em comparação com outros personagens, Jackie Chan ajuda a criar um guerreiro com grande presença, mostrando leveza e humor nas cenas. A personagem Víbora é interpretada por Lucy Liu. Víbora é uma guerreira gentil, calma e inteligente, diferente da maioria dos lutadores do grupo. Lucy Liu dá à personagem uma voz suave e acolhedora, destacando sua bondade e equilíbrio emocional. Apesar de parecer delicada, Víbora demonstra grande coragem e habilidade durante os momentos de perigo. O trabalho da atriz ajuda a criar uma personagem que representa força através da gentileza e da compaixão. O personagem Louva-a-Deus recebe a voz de Seth Rogen. Ele é o menor membro dos Cinco Furiosos, mas possui muita confiança e personalidade. Seth Rogen utiliza seu estilo de humor para criar um personagem engraçado e cheio de atitude. Louva-a-Deus frequentemente faz comentários divertidos e demonstra que tamanho não determina capacidade. A interpretação do ator reforça a ideia de que até alguém aparentemente pequeno pode ter um papel importante em uma equipe. O personagem Garça é interpretado por David Cross. Garça é um guerreiro inteligente e equilibrado, conhecido por sua habilidade e precisão. David Cross acrescenta um tom mais tranquilo e racional ao personagem, criando um contraste com os outros integrantes dos Cinco Furiosos.
Sua interpretação ajuda a mostrar Garça como alguém observador e estratégico, que contribui para o grupo não apenas com força física, mas também com pensamento cuidadoso. O mestre Ogwai, a sábia tartaruga que escolhe Po como dragão guerreiro, é interpretado por Randall Duke King. Ogwai é um dos personagens mais importantes da história, pois representa sabedoria, paciência e compreensão. Randall Duke King utiliza uma voz calma e profunda, criando uma sensação de tranquilidade sempre que o personagem aparece. Seu trabalho transmite a ideia de um mestre que entende o destino e enxerga potencial onde outros veem apenas limitações. As palavras de Ogwai são fundamentais para o desenvolvimento de Po e para a mensagem principal do filme. O Sr. Ping, pai adotivo de Po e dono de um restaurante de macarrão, é interpretado por James Hong. O personagem é um ganso que ama muito seu filho e sempre tenta apoiá-lo. James Hong cria uma interpretação cheia de carinho, humor e emoção. Ele mostra o amor de um pai que deseja ver Po feliz, mesmo quando não entende completamente seus sonhos. O Sr. Ping também representa a importância da família e do apoio emocional durante a jornada do protagonista. O elenco de apoio também contribui para tornar o filme mais rico. Cada ator cria uma personalidade única para seu personagem, fazendo com que os diferentes estilos de luta e características emocionais sejam facilmente reconhecidos pelo público. A combinação entre vozes experientes, humor e emoção permite que os personagens tenham profundidade, mesmo sendo figuras animadas. O trabalho dos atores em Kung Fu Panda mostra como a dublagem é essencial para uma animação de sucesso. As expressões vocais ajudam a transmitir sentimentos que não dependem apenas dos desenhos, como medo, alegria, raiva, esperança e transformação. Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane e os demais integrantes do elenco conseguem criar uma conexão entre os personagens e o público, tornando a história mais envolvente. Cada membro do elenco contribui para a mensagem central do filme. Todos possuem um valor próprio e podem alcançar grandes objetivos quando acreditam em si mesmos. Po aprende que não precisa ser igual aos outros guerreiros para ser especial, e os personagens ao seu redor também aprendem novas lições durante essa jornada. A força das interpretações transforma Kung Fu Panda em uma animação que combina aventura, comédia e emoção, permanecendo memorável para diferentes gerações de espectadores. Kung Fu Panda, 2008, é uma animação de aventura e comédia que surpreendeu o público ao apresentar uma história simples, mas cheia de significado. Produzido pela DreamWorks Animation, o filme combina artes marciais, humor, emoção e uma mensagem inspiradora sobre autoconfiança e descoberta pessoal. Embora inicialmente pareça ser apenas uma animação infantil sobre um panda que quer aprender Kung Fu, a obra apresenta temas universais que podem ser apreciados por pessoas de diferentes idades. A história acompanha Po, um panda que trabalha no restaurante de macarrão de seu pai adotivo, mas sonha em se tornar um grande mestre de Kung Fu. Seu maior desejo é fazer parte dos Cinco Furiosos, um grupo de guerreiros lendários que ele admira profundamente. No entanto, Po acredita que seu corpo desajeitado e sua falta de treinamento tornam impossível alcançar esse sonho. A jornada do personagem começa quando ele é escolhido inesperadamente como o Dragão Guerreiro, uma decisão que muda completamente sua vida e desafia todas as expectativas. Um dos maiores pontos positivos do filme é seu protagonista. Po é um personagem fácil de se identificar porque representa alguém que possui sonhos grandes, mas enfrenta inseguranças e dúvidas sobre suas próprias capacidades. Ele não é apresentado como um herói perfeito desde o início. Pelo contrário, ele comete erros, sente medo e precisa aprender a acreditar em si mesmo. Essa construção torna sua evolução mais emocionante, pois o público acompanha sua transformação de um panda inseguro em um verdadeiro guerreiro. O humor é outro elemento muito forte em Kung Fu Panda. O filme utiliza situações engraçadas envolvendo o comportamento de Po, seu treinamento em comum e suas interações com os outros personagens. A comédia não depende apenas de piadas simples. Ela também surge das diferenças entre Po e os mestres de Kung Fu ao seu redor.
O contraste entre um panda apaixonado por comida e guerreiros extremamente disciplinados cria muitos momentos divertidos. Ao mesmo tempo, o humor nunca prejudica a parte emocional da história. As cenas de ação são um dos maiores destaques da animação. As batalhas de Kung Fu são bem elaboradas, com movimentos rápidos, coreografias criativas e uma estética visual impressionante. O filme consegue capturar a essência dos filmes clássicos de artes marciais, misturando técnicas reais com elementos fantasiosos. Cada personagem possui um estilo de luta próprio, o que torna as cenas mais variadas e interessantes. As sequências de treinamento e os confrontos finais estão entre os momentos mais memoráveis da produção. A animação também merece destaque pela qualidade visual. O mundo criado no filme é colorido, detalhado e inspirado na cultura chinesa. Os cenários apresentam templos, montanhas e vilarejos com grande atenção aos detalhes. A combinação de cores, movimentos dos personagens e efeitos visuais cria uma experiência agradável de assistir. Mesmo anos após seu lançamento, o filme continua visualmente impressionante e mantém uma identidade própria. Outro aspecto positivo é a profundidade dos personagens secundários. Os Cinco Furiosos não são apenas guerreiros que acompanham o protagonista. Cada um possui uma personalidade diferente. Tigresa representa disciplina e força, Macaco traz humor e energia, Víbora demonstra gentileza e equilíbrio, Louva-a-Deus apresenta confiança e Garça representa inteligência e estratégia. Embora o filme não explore completamente a história de todos eles, suas características ajudam a construir um grupo interessante. O Mestre Shifu também é um personagem muito bem desenvolvido. No início, ele parece apenas um professor rigoroso, que não acredita em Paul. Porém, ao longo da história, ele aprende que ensinar não significa apenas seguir métodos tradicionais, mas compreender as necessidades de cada aluno. Sua relação com Paul é uma das partes mais emocionantes do filme, pois ambos precisam mudar e superar suas próprias limitações. O vilão Tai Lung também contribui para a qualidade da narrativa. Diferente de muitos vilões de animação que são simplesmente maus, Tai Lung possui uma história marcada por ambição, orgulho e decepção. Ele era um guerreiro talentoso que acreditava merecer o título de Dragão Guerreiro, mas sua busca por reconhecimento acabou levando-o ao caminho errado. Essa complexidade faz dele um antagonista mais interessante e ajuda o filme a explorar temas como ego, expectativa e fracasso. A principal mensagem de Kung Fu Panda é uma das razões pelas quais o filme continua sendo lembrado. A obra mostra que o verdadeiro valor de uma pessoa não depende da aparência, da opinião dos outros ou de padrões estabelecidos. Paul passa grande parte da história tentando provar que merece ser um guerreiro, mas descobre que sua maior força está justamente em ser diferente. O filme ensina que aceitar suas próprias características é essencial para alcançar seu potencial. A trilha sonora também contribui para a experiência do filme. As músicas ajudam a criar momentos de emoção, aventura e tensão. A combinação entre sons tradicionais chineses e elementos modernos combina perfeitamente com a proposta da animação. A trilha aumenta o impacto das cenas de ação e reforça os momentos mais importantes da jornada de Paul. Apesar de seus muitos pontos positivos, o filme possui algumas limitações. Alguns personagens poderiam ter recebido mais desenvolvimento, especialmente os Cinco Furiosos, que possuem grande potencial, mas não têm suas histórias exploradas profundamente. Além disso, algumas partes da narrativa seguem uma estrutura bastante conhecida de histórias de treinamento e superação. Porém, a qualidade da execução faz com que esses elementos pareçam renovados. Outro possível ponto negativo é que algumas mensagens do filme são apresentadas de maneira bastante direta. Como a produção é voltada para um público amplo, algumas lições podem parecer previsíveis para espectadores adultos. Mesmo assim, a forma como essas ideias são apresentadas através dos personagens e da aventura evita que o filme se torne apenas uma simples mensagem moral. Em termos de entretenimento, Kung Fu Panda consegue equilibrar muito bem ação, comédia e emoção.
O filme funciona tanto para crianças quanto para adultos porque possui diferentes níveis de interpretação. Crianças podem aproveitar as lutas e os momentos engraçados, enquanto adultos podem perceber temas mais profundos sobre identidade, escolhas e crescimento pessoal. O ritmo da história também é um ponto forte. O filme não demora muito para apresentar seus principais conflitos e mantém o interesse do público durante toda a duração. Cada parte da jornada de Poe tem uma função importante. Sua introdução mostra seus sonhos, o treinamento apresenta seus desafios e a batalha final revela sua transformação. A narrativa é simples, mas bem organizada. A atuação de voz do elenco também aumenta a qualidade do filme. As interpretações conseguem dar personalidade aos personagens e tornar seus sentimentos mais convincentes. Poe, especialmente, se beneficia de uma atuação energética e divertida, que combina perfeitamente com seu jeito atrapalhado e otimista. Os demais personagens também recebem vozes que ajudam a destacar suas características únicas. Então, Kung Fu Panda vale a pena assistir? A resposta é sim. O filme é uma das animações mais bem construídas da década de 2000, pois consegue entregar diversão e uma mensagem significativa ao mesmo tempo. Ele não depende apenas de humor ou ação. Possui personagens interessantes, uma história emocionante e uma lição que continua relevante. Para quem gosta de animações com aventura, artes marciais, comédia e histórias de superação, Kung Fu Panda é uma excelente escolha. Mesmo para pessoas que normalmente não assistem a filmes animados, a qualidade da narrativa e o desenvolvimento dos personagens podem surpreender. É uma obra que consegue ser divertida sem perder sua profundidade. Em conclusão, Kung Fu Panda, 2008, é um filme recomendado para todos os públicos. Sua combinação de animação impressionante, personagens carismáticos, cenas de ação bem feitas e uma mensagem positiva faz dele uma produção especial. O filme mostra que ninguém precisa ser perfeito para alcançar grandes objetivos e que as maiores habilidades muitas vezes estão escondidas justamente nas características que tornam cada pessoa única. Por isso, é uma animação que vale a pena assistir e que continua sendo uma das melhores produções da DreamWorks. Kung Fu Panda 2008 é uma animação que se destaca não apenas pela sua história e personagens, mas também pelo excelente trabalho visual criado através de técnicas avançadas de CGI, Computer Generated Imagery e efeitos visuais VFX. A equipe de produção utilizou tecnologia digital para construir um mundo rico em detalhes, com movimentos realistas, ambientes impressionantes e cenas de ação que combinam a estética das artes marciais tradicionais com a criatividade da animação moderna. O resultado foi um filme visualmente marcante, capaz de transmitir emoção e energia através de cada cena. O CGI em Kung Fu Panda foi fundamental para criar todos os elementos do filme, já que toda a produção foi desenvolvida digitalmente. Diferente de filmes com atores reais, onde os efeitos visuais complementam imagens filmadas em uma animação totalmente computadorizada a cada personagem em cenário, iluminação e movimento precisa ser criado pelos artistas digitais. Isso significa que a equipe teve que construir todo o universo do Vale da Paz, desde as montanhas e templos até os pequenos detalhes dos objetos e expressões dos personagens. Um dos maiores desafios do CGI foi criar personagens animais que fossem visualmente convincentes, mas que também apresentassem emoções humanas. Poe, por exemplo, precisava parecer um panda real, mas ao mesmo tempo precisava andar, falar, lutar e demonstrar sentimentos como um ser humano. Os animadores tiveram que estudar os movimentos dos animais reais e adaptar essas características para criar uma personalidade única. O corpo de Poe foi desenvolvido para transmitir seu jeito desajeitado e engraçado no início, mas também sua força e agilidade durante as cenas de luta. A animação facial dos personagens foi uma das partes mais importantes do trabalho visual. Para que o público se conectasse emocionalmente com Poe e os outros personagens, os artistas precisaram criar expressões detalhadas nos olhos, boca e rosto. Pequenas mudanças na expressão ajudavam a mostrar medo, alegria, surpresa, raiva ou determinação.
Esse cuidado fez com que os personagens parecessem vivos e permitiu que as emoções fossem transmitidas mesmo sem diálogos. O design dos personagens também recebeu grande atenção. Cada guerreiro dos 5 Furiosos possui características visuais que refletem sua personalidade e estilo de luta. Tigresa apresenta movimentos fortes e precisos, combinando com sua personalidade séria. Macaco possui movimentos mais rápidos e brincalhões. Víbora tem movimentos suaves e elegantes. Louva-a-Deus utiliza velocidade e agilidade, enquanto Garça apresenta movimentos leves e controlados. O CGI permitiu que cada personagem tivesse uma identidade visual própria durante as cenas de ação. As sequências de Kung Fu são um dos maiores exemplos do uso de VFX no filme. A equipe de animação estudou filmes clássicos de artes marciais para criar movimentos que parecessem autênticos. Os golpes, saltos e movimentos dos personagens foram planejados cuidadosamente para transmitir peso, velocidade e impacto. Mesmo sendo personagens animais, as lutas possuem uma sensação de realismo graças ao trabalho detalhado de animação. A câmera virtual também teve um papel importante nas cenas de ação. Como o filme foi criado digitalmente, os criadores puderam movimentar a câmera de maneiras impossíveis em uma produção tradicional. Isso permitiu cenas com movimentos rápidos, mudanças de ângulo e tomadas amplas que aumentam a sensação de energia. As batalhas parecem mais dinâmicas porque a câmera acompanha os personagens como se estivesse participando da luta. A iluminação digital foi outro elemento essencial para criar a atmosfera do filme. Os artistas usaram técnicas de iluminação para destacar emoções e criar diferentes ambientes. Cenas no templo possuem uma iluminação mais calma e espiritual, enquanto momentos de batalha utilizam sombras e contrastes mais intensos. A luz ajuda a guiar a atenção do espectador e aumenta o impacto visual das cenas. Os cenários de Kung Fu Panda também demonstram um grande nível de detalhe. O Vale da Paz foi criado como um mundo inspirado na arquitetura e paisagens da China antiga. Os templos, montanhas, florestas e vilarejos foram construídos digitalmente com diversas camadas de detalhes. Os artistas não criaram apenas fundos estáticos. Eles desenvolveram ambientes que parecem existir de verdade, com profundidade, textura e movimento. As texturas dos objetos e ambientes foram cuidadosamente trabalhadas para criar uma sensação de realidade. As paredes dos templos possuem detalhes de madeira e pedra, as roupas dos personagens apresentam diferentes materiais e elementos como água, folhas e poeira receberam efeitos especiais próprios. Esses pequenos detalhes fazem o mundo do filme parecer mais rico e ajudam o público a se sentir dentro da história. Um dos momentos mais impressionantes visualmente é a sequência inicial do filme, que apresenta uma versão estilizada dos sonhos de Paul. Essa parte utiliza uma abordagem visual diferente, com cores fortes, movimentos exagerados e uma estética semelhante a uma lenda de artes marciais. O CGI permite que a equipe crie uma realidade fantástica que representa a imaginação do personagem, mostrando a diferença entre seus sonhos e sua vida cotidiana. As cenas envolvendo velocidade e movimentos rápidos também exigiram técnicas avançadas de animação. Durante as lutas, os artistas precisavam equilibrar exagero e realismo. Se os movimentos fossem muito lentos, as cenas perderiam energia. Se fossem rápidos demais, o público não conseguiria acompanhar. O trabalho de animação conseguiu criar um ritmo visual que torna as batalhas emocionantes e fáceis de entender. Os efeitos de partículas foram utilizados para criar elementos como poeira, fumaça, folhas e impactos durante as lutas. Esses detalhes adicionam intensidade às cenas e fazem os golpes parecerem mais poderosos. Quando um personagem salta, cai ou ataca, os efeitos visuais ajudam a transmitir a força do movimento. Embora sejam pequenos detalhes, eles contribuem muito para a qualidade da experiência visual. O trabalho de renderização também foi uma parte complexa da produção. Cada imagem do filme precisava ser processada digitalmente, com informações de personagens, iluminação, sombras e texturas. Como uma animação possui milhares de quadros individuais, o processo exige grande capacidade tecnológica e muito tempo de produção. A equipe precisou encontrar equilíbrio entre qualidade visual e eficiência para completar o filme.
Outro aspecto interessante é como o CGI foi usado para combinar humor e ação. Em muitos momentos, a animação permite exageros que seriam impossíveis em um filme real. Po pode realizar movimentos inesperados, cair de maneiras engraçadas e usar seu corpo de formas criativas durante as lutas. O CGI dá liberdade para transformar características físicas do personagem em elementos importantes da narrativa. O estilo visual do filme também combina realismo e fantasia. Os personagens possuem formas estilizadas, mas os ambientes e movimentos apresentam grande cuidado técnico. Essa combinação cria uma identidade única para Kung Fu Panda. O filme não tenta apenas copiar o mundo real. Ele cria uma versão fantástica, onde animais podem ser mestres de artes marciais e viver grandes aventuras. O uso de cores também merece destaque. Cada ambiente possui uma paleta visual própria que ajuda a definir o clima das cenas. Momentos de treinamento, batalhas e cenas emocionais possuem combinações diferentes de cores. O design de cores trabalha junto com a iluminação para criar uma experiência visual mais envolvente. Além da tecnologia, o sucesso visual do filme dependeu do trabalho artístico dos animadores. O CGI é apenas uma ferramenta. São os artistas que decidem como os personagens se movem, como uma cena deve parecer e como uma emoção deve ser transmitida. Em Kung Fu Panda, tecnologia e criatividade trabalham juntas para construir uma animação com personalidade. O filme também demonstra como a animação digital pode contar histórias emocionais. Os efeitos visuais não existem apenas para impressionar, mas para ajudar na narrativa. Cada movimento de Po, cada expressão de Shifu e cada batalha possuem um propósito dentro da história. O visual serve para reforçar os sentimentos dos personagens e tornar a jornada mais impactante. Em conclusão, Kung Fu Panda 2008 é um excelente exemplo de como CGI e VFX podem transformar uma animação em uma experiência cinematográfica completa. O filme combina tecnologia avançada, direção artística e criatividade para criar um mundo cheio de detalhes e personagens memoráveis. Desde as expressões faciais até as grandes cenas de Kung Fu, cada elemento visual foi cuidadosamente desenvolvido. O trabalho de efeitos visuais e animação ajudou o filme a se destacar entre outras produções da época. Mais do que uma animação bonita, Kung Fu Panda mostra como o CGI pode ser usado para criar emoção, humor e aventura. A qualidade visual do filme continua impressionante, porque seus efeitos não são apenas uma demonstração de tecnologia, mas uma parte essencial da história e da experiência do público. Kung Fu Panda 2008 foi um dos grandes sucessos da animação mundial no final dos anos 2000. Produzido pela DreamWorks Animation, o filme chegou aos cinemas em um período em que o estúdio já era conhecido por grandes franquias de animação, mas precisava continuar criando novas histórias capazes de conquistar o público. Com uma combinação de comédia, aventura, artes marciais e uma mensagem emocional sobre autoconfiança, o filme conseguiu atrair espectadores de diferentes idades e se tornou uma das produções mais populares da empresa. O desempenho comercial de Kung Fu Panda começou de forma muito positiva logo em seu lançamento nos cinemas. O filme estreou nos Estados Unidos em junho de 2008 e conseguiu uma forte arrecadação em seu primeiro fim de semana. A animação conquistou o primeiro lugar nas bilheterias durante sua estreia, superando outras produções importantes que estavam em exibição naquele período. Esse resultado mostrou que o público tinha grande interesse por uma história original protagonizada por um personagem diferente dos heróis tradicionais. Nos Estados Unidos e Canadá, o filme teve uma excelente trajetória comercial. A produção arrecadou aproximadamente 215 milhões de dólares no mercado doméstico, tornando-se uma das animações de maior sucesso daquele ano. O bom desempenho foi impulsionado pela popularidade do personagem Po, pelo humor acessível para crianças e adultos e pela força da marca DreamWorks Animation. A divulgação do filme também teve papel importante, apresentando Po como um herói divertido e diferente dos protagonistas comuns de filmes de ação.
o sucesso internacional foi ainda maior. Fora da América do Norte, Kung Fu Panda conquistou milhões de espectadores em diversos países. O tema das artes marciais ajudou a criar uma conexão especial com públicos de regiões onde a cultura chinesa e os filmes de Kung Fu possuem grande popularidade. A mistura de uma história inspirada na China com personagens animais tornou o filme atraente para diferentes mercados. No total mundial, Kung Fu Panda arrecadou aproximadamente 630 milhões de dólares nas bilheteiras. Esse resultado foi considerado um grande sucesso para uma nova franquia de animação. O filme conseguiu recuperar seu orçamento de produção e ainda gerar um lucro significativo para o estúdio. Além disso, seu desempenho comercial abriu caminho para sequências, produtos licenciados e uma expansão da marca em diferentes formatos de entretenimento. Um dos fatores que ajudaram o filme a alcançar esse resultado foi sua capacidade de atrair públicos variáveis. Crianças foram atraídas pelo humor e pelos personagens coloridos, enquanto adultos puderam apreciar a história de crescimento pessoal, as referências aos filmes de artes marciais e os temas mais profundos sobre identidade e confiança. Essa combinação permitiu que o filme tivesse uma vida longa nos cinemas. A recepção positiva da crítica também contribuiu para o sucesso comercial. Muitos críticos elogiaram a qualidade da animação, o equilíbrio entre comédia e emoção, o desenvolvimento do personagem principal e as cenas de ação. O filme foi visto como uma evolução da DreamWorks, mostrando que o estúdio conseguia criar histórias originais com grande impacto emocional e visual. Após sua passagem pelos cinemas, Kung Fu Panda teve uma importante fase de lançamento em home media, permitindo que o público assistisse ao filme em casa. O lançamento doméstico aconteceu em diferentes formatos, incluindo DVD, Blu-ray e versões digitais. Essa etapa foi fundamental para aumentar ainda mais a popularidade do filme e manter o interesse do público mesmo depois do encerramento da exibição nos cinemas. O lançamento em DVD trouxe diversos conteúdos adicionais para os fãs. A edição doméstica incluía materiais extras como bastidores da produção, comentários da equipe criativa, cenas especiais e conteúdos relacionados ao desenvolvimento dos personagens. Esses recursos permitiram que os espectadores conhecessem melhor o processo de criação da animação e entendessem o trabalho dos artistas, animadores e roteiristas. A versão Blu-ray apresentou uma qualidade visual superior, aproveitando a tecnologia de alta definição que estava se tornando cada vez mais popular naquela época. Como o Kung Fu Panda possui uma animação rica em cores, detalhes e movimentos, o formato Blu-ray permitiu que os espectadores apreciassem melhor os cenários, as texturas dos personagens e as sequências de ação. A alta resolução valorizou especialmente as cenas de luta e os ambientes inspirados na China antiga. O áudio também recebeu melhorias nas versões de alta definição. A trilha sonora, os efeitos de Kung Fu e as vozes dos personagens ganharam maior clareza, proporcionando uma experiência mais próxima da sensação cinematográfica. Para um filme que depende muito de ritmo, movimento e impacto sonoro, essa melhoria ajudou a tornar a experiência doméstica mais envolvente. As vendas de home media foram importantes para o sucesso financeiro do filme. Além da bilheteria, os lançamentos em DVD e Blu-ray representaram uma fonte significativa de receita para a produção. Muitas famílias que assistiram ao filme nos cinemas compraram ou alugaram a versão doméstica, aumentando a presença de Kung Fu Panda dentro das casas. O filme também teve lançamento em formatos digitais, acompanhando a mudança no consumo de entretenimento. Com o crescimento das plataformas digitais, a animação passou a estar disponível para compra e aluguel online, permitindo que novos públicos descobrissem a história de Po mesmo anos após seu lançamento original. Essa disponibilidade ajudou a manter o filme relevante ao longo do tempo. Outro fator importante do lançamento doméstico foi a preparação do público para futuras continuações. O sucesso das vendas em home media mostrou que existia uma grande base de fãs interessada em acompanhar novas aventuras de Po e dos Cinco Furiosos. Esse interesse contribuiu para o desenvolvimento das sequências da franquia e para a expansão do universo de Kung Fu Panda.
Além das vendas tradicionais, o filme também ganhou presença em produtos relacionados, como brinquedos, jogos e outros itens licenciados. A popularidade dos personagens, especialmente Po, transformou a animação em uma marca comercial forte. O sucesso financeiro não veio apenas da bilheteria, mas também da capacidade do filme de criar uma conexão duradoura com o público. A estratégia de marketing de Kung Fu Panda foi outro elemento importante para seu desempenho. A campanha destacou o humor de Po, suas características únicas e a ideia de que qualquer pessoa pode alcançar seus sonhos. Essa mensagem simples e positiva ajudou o filme a se diferenciar de outras animações disponíveis no mercado. O sucesso comercial do filme também teve impacto na imagem da DreamWorks Animation. Kung Fu Panda provou que o estúdio poderia criar novas franquias além de suas marcas já estabelecidas. O filme tornou-se uma das propriedades mais importantes da empresa e ajudou a fortalecer sua posição no mercado de animação. Comparado a outras animações lançadas no mesmo período, Kung Fu Panda conseguiu se destacar por sua identidade própria. Enquanto muitos filmes de animação apostavam principalmente em fantasia ou histórias familiares tradicionais, a produção combinou elementos de artes marciais, cultura oriental e desenvolvimento pessoal. Essa mistura ajudou a criar uma experiência diferente para o público. O legado comercial do filme continua evidente anos após seu lançamento. A franquia cresceu com novas sequências, séries de televisão e outros projetos relacionados. O sucesso do primeiro filme estabeleceu uma base sólida para que Po se tornasse um dos personagens mais reconhecidos da DreamWorks. Em conclusão, Kung Fu Panda 2008 foi um grande sucesso tanto nos cinemas quanto no mercado de home media. Sua arrecadação mundial de aproximadamente 630 milhões de dólares demonstrou a força da história e dos personagens. O lançamento em DVD, Blu-ray e formatos digitais ampliou ainda mais seu alcance, permitindo que o filme chegasse a milhões de novos espectadores. O desempenho comercial do filme não foi resultado apenas de marketing ou tecnologia, mas principalmente da qualidade da produção. A combinação de uma narrativa emocionante, personagens memoráveis, humor inteligente e uma mensagem positiva fez com que Kung Fu Panda conquistasse o público mundial. Seu sucesso financeiro confirmou que a animação poderia ser divertida, visualmente impressionante e emocionalmente significativa ao mesmo tempo. Kung Fu Panda 2008 é uma das animações mais populares da DreamWorks Animation e conquistou o público por combinar aventura, comédia, artes marciais e uma mensagem inspiradora. O filme apresenta a jornada de Po, um panda que sonha em se tornar um grande mestre de Kung Fu, mas precisa superar suas próprias inseguranças para descobrir seu verdadeiro potencial. Apesar de ser amplamente elogiado por sua qualidade, como qualquer produção cinematográfica, o filme também possui alguns pontos que podem ser considerados limitações. A seguir, uma análise detalhada dos principais aspectos positivos e negativos da obra. Pontos positivos. Um dos maiores pontos positivos de Kung Fu Panda é a construção do personagem principal, Po. Diferente de muitos heróis tradicionais, Po não começa como alguém habilidoso ou preparado para grandes desafios. Ele é apresentado como um personagem comum, cheio de inseguranças e dificuldades, mas com um grande sonho. Essa característica faz com que o público consiga se identificar com ele. Sua evolução durante o filme é bem desenvolvida, mostrando que o sucesso não depende apenas de talento natural, mas também de esforço, coragem e aceitação pessoal. A mensagem principal do filme é outro grande destaque. Kung Fu Panda transmite uma lição importante sobre acreditar em si mesmo e aceitar suas próprias características. Po passa grande parte da história tentando se tornar alguém que ele acredita ser o modelo perfeito de guerreiro, mas aprende que sua verdadeira força está justamente naquilo que o torna diferente. Essa mensagem é simples, mas poderosa, e consegue funcionar tanto para crianças quanto para adultos. O humor do filme também é um dos seus maiores pontos fortes. A comédia está presente em praticamente toda a história.
principalmente através do comportamento de Po e suas interações com outros personagens. O filme consegue criar momentos engraçados sem depender apenas de piadas infantis. Muitas situações surgem naturalmente das personalidades dos personagens e das diferenças entre Po e os mestres de Kung Fu. O equilíbrio entre humor e emoção torna a experiência mais agradável. As cenas de ação são outro aspecto muito elogiado. As batalhas de Kung Fu possuem grande energia, criatividade e excelente animação. Cada luta parece cuidadosamente planejada, com movimentos rápidos, golpes impactantes e uma boa combinação entre realismo e fantasia. O filme consegue capturar a essência dos filmes clássicos de artes marciais, mas adapta esse estilo para o universo da animação. As cenas de treinamento e o confronto final são exemplos de como a ação pode ser divertida e visualmente impressionante. A qualidade da animação é um dos maiores méritos técnicos do filme. Os cenários são detalhados, os personagens possuem movimentos fluidos e um mundo criado apresenta uma identidade visual própria. O Vale da Paz, os templos e as paisagens inspiradas na China antiga foram desenvolvidos com muito cuidado. As cores, a iluminação e os efeitos visuais ajudam a criar uma atmosfera única que diferencia o filme de outras animações. Os personagens secundários também são bem construídos. O mestre Shifu, por exemplo, não é apenas um professor rígido, ele possui uma história emocional e também precisa aprender durante a jornada. Sua relação com Po é uma das partes mais interessantes do filme, pois mostra dois personagens que precisam mudar suas formas de pensar. Os Cinco Furiosos também possuem personalidades marcantes e ajudam a enriquecer o universo da história. O vilão Tai Lung é outro ponto positivo da narrativa. Ele não é simplesmente um personagem malvado sem motivação. Seu passado mostra que ele era alguém talentoso que foi levado pelo orgulho e pelo desejo de reconhecimento. Essa complexidade torna o conflito mais interessante, pois o filme apresenta um antagonista que possui sentimentos e conflitos internos. A presença de Tai Lung aumenta a tensão da história e cria um desafio verdadeiro para Po. A dublagem e as atuações de voz também contribuem muito para a qualidade do filme. As vozes dos personagens ajudam a transmitir suas emoções e personalidades. Po possui uma energia divertida e carismática, enquanto personagens como Shifu e Tai Lung apresentam tons mais sérios e dramáticos. O elenco consegue transformar personagens animados em figuras com sentimentos reais. Outro ponto positivo é o equilíbrio entre entretenimento e profundidade. O filme funciona como uma aventura divertida, mas também apresenta temas como disciplina, autoestima, responsabilidade e superação. Ele não trata o público infantil de forma simples demais. Pelo contrário, apresenta ideias que podem ser apreciadas por diferentes gerações. A trilha sonora também merece destaque. As músicas ajudam a criar emoção nas cenas importantes e aumentam a sensação de aventura. A combinação de elementos musicais tradicionais chineses com sons modernos combina perfeitamente com o estilo do filme. A trilha contribui para tornar as batalhas mais intensas e os momentos emocionais mais marcantes. Pontos negativos. Apesar de suas muitas qualidades, Kung Fu Panda possui alguns pontos negativos. Um dos principais é o desenvolvimento limitado de alguns personagens secundários. Os Cinco Furiosos são apresentados como grandes guerreiros, mas o filme não explora profundamente suas histórias individuais. Personagens como Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-a-Deus e Garça possuem muito potencial, mas grande parte de suas personalidades fica apenas sugerida. A falta de maior desenvolvimento dos Cinco Furiosos pode deixar alguns espectadores querendo conhecer mais sobre eles. Como o grupo possui personagens tão interessantes, seria positivo ter mais momentos mostrando suas origens, seus treinamentos e suas dificuldades. O filme se concentra principalmente na relação entre Po e Shifu, deixando menos espaço para os outros guerreiros. Outro ponto negativo é que a estrutura da história segue uma fórmula bastante conhecida. A ideia de um personagem inesperado que precisa treinar para se tornar um herói já foi utilizada em muitos filmes. O conceito de um mestre ensinando um aluno improvável também é comum em histórias de artes marciais. Embora Kung Fu Panda execute essa fórmula muito bem, algumas partes podem parecer previsíveis para espectadores acostumados com esse tipo de narrativa. O treinamento de Po também poderia ter sido mais explorado.
O filme mostra sua evolução de maneira divertida, mas alguns espectadores podem sentir que sua transformação acontece rapidamente demais. Paul passa de alguém sem experiência para um guerreiro capaz de enfrentar um dos melhores lutadores do mundo em pouco tempo. A história explica essa mudança através de sua personalidade única, mas ainda assim algumas pessoas podem considerar o desenvolvimento acelerado. O vilão Tai Lung, apesar de ser interessante, também poderia ter recebido mais profundidade. Seu passado é apresentado, mas o filme não explora completamente seus sentimentos, suas relações e as razões emocionais por trás de suas escolhas. Um desenvolvimento maior poderia ter tornado seu conflito com Shifu e Paul ainda mais impactante. Algumas piadas do filme podem não funcionar igualmente para todos os espectadores. O humor físico envolvendo quedas, acidentes e o comportamento desajeitado de Paul é divertido para muitas pessoas, mas alguns podem achar certas cenas repetitivas. Como o personagem é construído principalmente através de seu jeito atrapalhado no início, algumas situações seguem padrões semelhantes. Outro possível ponto negativo é que algumas mensagens do filme são apresentadas de maneira muito direta. A ideia de acreditar em si mesmo é importante, mas o filme às vezes deixa a lição bastante clara, sem permitir que o público descubra completamente por conta própria. Para alguns espectadores adultos, isso pode parecer um pouco simples. A direção do filme ficou sob responsabilidade de Mark Osborne e John Stevenson. Ambos tiveram um papel fundamental na definição do estilo visual, do ritmo da narrativa e da personalidade geral da produção. Como diretores de animação, eles precisavam coordenar diferentes departamentos, incluindo animação, efeitos visuais, design de personagens, música e edição, para garantir que todos os elementos trabalhassem juntos de forma harmoniosa. Mark Osborne já possuía experiência com projetos de animação antes de dirigir Kung Fu Panda. Seu trabalho é conhecido por combinar elementos emocionais com uma forte identidade visual. Durante a produção do filme, ele ajudou a desenvolver a jornada emocional de Paul, garantindo que o personagem não fosse apenas engraçado, mas também alguém com quem o público pudesse se conectar. Sua abordagem contribuiu para que a história tivesse momentos de humor, mas também cenas de reflexão e crescimento pessoal. John Stevenson também trouxe uma grande experiência em animação para o projeto. Antes de dirigir o filme, ele havia trabalhado em diversas produções da indústria, especialmente em áreas relacionadas ao desenvolvimento visual e à criação de personagens. Em Kung Fu Panda, ele ajudou a construir o equilíbrio entre as cenas de ação e os momentos mais emocionais. Seu trabalho foi importante para criar as impressionantes sequências de luta, que combinam a energia dos filmes de artes marciais com a liberdade criativa da animação. A colaboração entre os dois diretores foi essencial para definir o tom do filme. Kung Fu Panda precisava ser uma produção divertida para crianças, mas também precisava possuir profundidade suficiente para atrair adultos. Osborne e Stevenson conseguiram criar uma narrativa que mistura aventura, comédia e filosofia de vida. Eles entenderam que o coração do filme não deveria ser apenas o Kung Fu, mas a transformação de Paul como personagem. Um dos maiores desafios da direção foi transformar Paul em um herói diferente dos protagonistas tradicionais. Normalmente, histórias de artes marciais apresentam personagens disciplinados, fortes e preparados desde o início. Porém, Paul começa como alguém sem experiência, inseguro e distante da imagem de um guerreiro. Os diretores trabalharam para mostrar que suas características únicas não eram obstáculos, mas sim qualidades que poderiam ajudá-lo a se tornar especial. A direção também teve grande influência na criação do estilo das cenas de luta. Os diretores buscaram inspiração em filmes clássicos de artes marciais para desenvolver movimentos mais dinâmicos e visualmente impressionantes. Ao mesmo tempo, eles adaptaram esses elementos para o universo da animação, permitindo que personagens animais realizassem movimentos impossíveis no mundo real. O resultado foi uma combinação de respeito às artes marciais tradicionais com criatividade cinematográfica.
O roteiro de Kung Fu Panda foi desenvolvido por uma equipe de escritores formada por Jonathan Aibel e Glenn Berger, com contribuições adicionais da equipe criativa do filme. Os roteiristas foram responsáveis por transformar a ideia inicial em uma história completa, com personagens bem definidos, conflitos emocionais e uma evolução clara do protagonista. Jonathan Aibel e Glenn Berger já tinham experiência trabalhando juntos em projetos de comédia e animação. Essa parceria ajudou a construir o equilíbrio entre humor e narrativa emocional presente no filme. O roteiro precisava fazer o público rir com as situações engraçadas de Paul, mas também precisava mostrar suas inseguranças, seus desafios e sua transformação. Um dos principais elementos criados pelos roteiristas foi o conflito interno de Paul. O personagem não enfrenta apenas inimigos externos, como Tai Lung, mas também precisa lutar contra suas próprias dúvidas. A história mostra que o maior desafio de Po não é aprender golpes de Kung Fu, mas acreditar que ele realmente pertence ao mundo dos grandes guerreiros. Essa escolha tornou a narrativa mais emocional e ajudou o público a se identificar com o personagem. Os roteiristas também desenvolveram a relação entre Po e Mestre Shifu como uma das partes centrais da história. No início, os dois possuem uma relação difícil, pois Shifu não acredita no potencial de Po, e Po não entende como se tornar um verdadeiro guerreiro. Ao longo do filme, essa relação muda, mostrando que ambos precisam aprender um com o outro. Essa dinâmica adiciona profundidade à narrativa e cria alguns dos momentos mais emocionantes da produção. Outro aspecto importante do roteiro é a construção do vilão Tai Lung. Os escritores evitaram criar um antagonista completamente simples. Tai Lung possui uma história ligada a Shifu e representa os perigos do orgulho e da busca exagerada por reconhecimento. Essa abordagem torna o conflito mais interessante, pois o vilão não é apenas uma ameaça física, mas também representa uma visão equivocada sobre poder e sucesso. A criação do conceito do dragão guerreiro também foi uma parte importante do roteiro. A história brinca com a expectativa de que o escolhido deveria ser alguém perfeito, forte e preparado. Ao escolher Po, o filme quebra essa expectativa e apresenta uma mensagem de que o valor de uma pessoa não pode ser definido apenas por aparência ou habilidades iniciais. Essa ideia é o centro emocional de toda a narrativa. Os escritores também tiveram cuidado ao desenvolver a filosofia presente no filme. Elementos como autoconhecimento, aceitação e equilíbrio aparecem através dos ensinamentos do mestre Oogway. Esses conceitos ajudam a diferenciar Kung Fu Panda de uma simples história de ação. O filme utiliza a jornada de um panda para apresentar reflexões sobre confiança e propósito. A estrutura do roteiro segue uma jornada clássica de transformação. Paul começa como alguém que possui um sonho, mas não acredita ser capaz de realizá-lo. Depois enfrenta dificuldades, aprende com seus erros e finalmente descobre suas próprias forças. Essa estrutura funciona porque acompanha uma mudança emocional clara, permitindo que o público veja o crescimento do personagem. A equipe de direção e roteiro também trabalhou para garantir que o filme tivesse uma identidade própria. Embora inspirado em histórias de artes marciais, Kung Fu Panda não é apenas uma homenagem ao gênero. Ele combina elementos tradicionais com humor moderno e personagens únicos. Essa mistura ajudou o filme a se destacar entre outras animações da época. Outro ponto importante foi a colaboração entre diretores e roteiristas com os animadores. Em uma animação, a história não existe apenas no texto, mas também nos movimentos, expressões e visuais dos personagens. As decisões tomadas no roteiro precisavam ser transformadas em imagens, e a direção precisava garantir que essas ideias fossem transmitidas corretamente. O sucesso de Kung Fu Panda mostra a importância de uma boa liderança criativa. Mark Osborne, John Stevenson, Jonathan Aibel e Glenn Berger conseguiram trabalhar juntos para criar uma obra que combina entretenimento e emoção. A direção deu vida ao universo visual do filme, enquanto o roteiro construiu personagens com conflitos e objetivos claros.
Em conclusão, o trabalho dos diretores e roteiristas de Kung Fu Panda foi fundamental para o impacto do filme. Mark Osborne e John Stevenson criaram uma animação visualmente impressionante, com cenas de ação memoráveis e uma direção capaz de equilibrar humor e emoção. Jonathan Aibel e Glenn Berger desenvolveram uma história com personagens fortes, mensagens importantes e uma jornada de crescimento que continua conquistando espectadores. O filme prova que uma grande animação depende não apenas de tecnologia e efeitos visuais, mas também de uma boa história e de uma visão criativa bem definida. O trabalho conjunto da direção e do roteiro transformou Kung Fu Panda em uma produção que vai além de uma simples aventura de artes marciais, tornando-se uma história sobre encontrar seu próprio valor e acreditar no potencial que existe dentro de cada pessoa. A música desempenha um papel fundamental em Kung Fu Panda, 2008, ajudando a construir a atmosfera, transmitir emoções e aumentar o impacto das cenas de ação. A trilha sonora do filme não funciona apenas como um elemento de fundo. Ela participa ativamente da narrativa, acompanhando a evolução de Po, os momentos de treinamento, as batalhas e as cenas mais emocionantes. A combinação entre sons tradicionais chineses e elementos orquestrais modernos cria uma identidade musical única que combina perfeitamente com o universo do filme. O responsável pela composição da trilha sonora original de Kung Fu Panda foi Hans Zimmer, um dos compositores mais reconhecidos da indústria cinematográfica. Conhecido por criar músicas marcantes para grandes produções, Zimmer trouxe sua experiência em misturar emoção, grandiosidade e inovação musical para o mundo da animação. Seu trabalho no filme ajudou a transformar a jornada de Po em uma experiência mais intensa e memorável. Além de Hans Zimmer, o compositor John Powell também participou da criação da música do filme. A colaboração entre os dois compositores foi importante para desenvolver uma trilha que equilibrasse momentos épicos com passagens mais leves e emocionais. Enquanto algumas partes apresentam grande força orquestral, outras utilizam melodias mais suaves para representar os sentimentos dos personagens. Uma das principais características da trilha sonora de Kung Fu Panda é a fusão entre a música tradicional chinesa e a música orquestral ocidental. O filme possui uma ambientação inspirada na China antiga, então os compositores utilizaram instrumentos tradicionais para criar uma conexão cultural com esse cenário. Instrumentos como erhu, flautas chinesas, percussões tradicionais e outros elementos sonoros ajudam a criar uma sensação de autenticidade. Ao mesmo tempo, a trilha não se limita apenas aos sons tradicionais. Hans Zimmer e John Powell combinaram esses elementos com uma grande orquestra, criando músicas com força dramática e energia cinematográfica. Essa mistura representa perfeitamente a proposta do filme, uma história baseada em tradições antigas, mas apresentada com uma abordagem moderna e divertida. A música tema associada a Po é um dos elementos mais importantes da trilha sonora. No início do filme, Po é apresentado como alguém sonhador, mas inseguro sobre suas próprias capacidades. A música que acompanha seus momentos pessoais possui uma energia positiva e divertida, refletindo sua personalidade otimista. Conforme o personagem evolui, a trilha também cresce junto com ele, tornando-se mais poderosa e heróica. Durante as cenas de treinamento, a música possui um papel essencial para mostrar a transformação de Po. As composições acompanham seus desafios, suas dificuldades e suas conquistas. No começo, os sons podem transmitir uma sensação mais leve e engraçada, combinando com os erros do personagem. Depois, conforme ele desenvolve suas habilidades, a música ganha mais intensidade, mostrando sua evolução como guerreiro. As cenas de ação são algumas das partes mais impressionantes do trabalho musical. A trilha utiliza grandes momentos orquestrais para aumentar a emoção das batalhas. Os instrumentos de percussão criam ritmo e energia, enquanto os metais e cordas ajudam a construir uma sensação de perigo e aventura. A música acompanha os movimentos dos personagens, tornando os golpes e confrontos ainda mais impactantes.
A batalha entre Po e Tai Lung é um exemplo de como a música pode aumentar o impacto emocional de uma cena. A composição não serve apenas para criar tensão, mas também para mostrar o significado daquele confronto. A luta representa mais do que uma batalha física. Representa o momento em que Po finalmente acredita em si mesmo. A música ajuda a transmitir essa transformação. O tema de Tai Lung possui uma abordagem diferente. Como vilão, ele recebe uma música mais intensa e sombria, refletindo sua personalidade forte e seu passado complicado. A trilha associada ao personagem transmite poder, raiva e tristeza ao mesmo tempo. Isso ajuda o público a perceber que Tai Lung não é apenas um inimigo, mas alguém marcado por suas próprias escolhas e conflitos internos. O mestre Shifu também possui momentos musicais importantes. Sua relação com Po é acompanhada por músicas que mostram sua mudança emocional. No início, quando ele é apresentado como um mestre rígido e frustrado, a trilha transmite uma sensação mais séria. Porém, conforme ele aprende a compreender Po, a música passa a representar uma conexão mais emocional entre os dois personagens. As cenas envolvendo o mestre Oogway possuem uma trilha mais calma e espiritual. A música do personagem transmite sabedoria, tranquilidade e equilíbrio. Os sons utilizados nessas cenas criam uma atmosfera quase meditativa, combinando com a personalidade do mestre. A trilha ajuda a reforçar a ideia de que Oogway representa conhecimento e compreensão. Outro aspecto interessante da música de Kung Fu Panda é como ela acompanha o humor do filme. Diferente de muitas trilhas de ação que permanecem sempre intensas, a música desta animação sabe quando ser divertida. Em momentos de comédia, os sons ajudam a destacar as situações engraçadas sem exagerar. Isso contribui para o equilíbrio entre ação, emoção e humor. A produção musical também demonstra grande cuidado com o ritmo das cenas. Em uma animação de artes marciais, a música precisa acompanhar movimentos precisos e rápidos. Os compositores trabalharam junto com a equipe de animação para garantir que os sons combinassem com a velocidade e a energia dos personagens. Esse sincronismo aumenta a sensação de impacto durante as sequências de luta. A trilha sonora também ajuda a criar a identidade cultural do filme. A utilização de instrumentos chineses não acontece apenas como decoração, mas como parte essencial da atmosfera. A música transporta o espectador para o mundo criado pelo filme, tornando os templos, montanhas e vilarejos ainda mais envolventes. Um dos maiores méritos da trilha é sua capacidade de contar uma história sem precisar de palavras. As mudanças musicais acompanham a jornada emocional dos personagens. Quando Po está inseguro, a música transmite dúvida e expectativa. Quando ele descobre sua força, a trilha se torna mais grandiosa. Essa evolução musical acompanha perfeitamente o desenvolvimento narrativo. O trabalho de Hans Zimmer em Kung Fu Panda também demonstra sua habilidade em criar temas memoráveis. Suas composições geralmente possuem uma forte identidade emocional, e neste filme ele utiliza essa característica para criar músicas que permanecem na memória do público. A trilha consegue ser épica durante as batalhas e delicada nos momentos mais pessoais. John Powell contribuiu trazendo sua experiência em criar ritmo, energia e emoção dentro de produções de animação. Sua participação ajudou a equilibrar os diferentes estilos presentes na trilha. A colaboração entre os compositores resultou em uma música que funciona tanto para grandes momentos de aventura quanto para cenas menores de desenvolvimento dos personagens. Além da trilha instrumental, o filme também apresenta músicas adicionais que ajudam a complementar a experiência. Essas canções contribuem para a divulgação do filme e reforçam sua identidade divertida e energética. A combinação entre músicas originais e trilha orquestral cria uma experiência completa para o público. A recepção da música de Kung Fu Panda foi positiva, porque muitos espectadores reconheceram como ela aumentava a qualidade geral do filme. A trilha não é apenas lembrada pelas melodias bonitas,
mas pela maneira como se conecta emocionalmente com a história. Ela ajuda o público a sentir a jornada de Po, desde suas inseguranças iniciais até sua transformação em um verdadeiro guerreiro. Em conclusão, a BGM de Kung Fu Panda 2008 é um dos elementos mais importantes da produção. O trabalho de Hans Zimmer e John Powell criou uma trilha sonora que combina tradição chinesa, emoção cinematográfica e energia moderna. A música fortalece cada aspecto do filme, desde as cenas engraçadas até os momentos de maior emoção. Durante grande parte do filme, Po acredita que precisa se transformar em alguém completamente diferente para se tornar um verdadeiro guerreiro. Ele pensa que precisa ter o corpo perfeito, dominar técnicas tradicionais de Kung Fu e agir como os grandes mestres que sempre admirou. Porém, o encerramento da história mostra que o verdadeiro segredo para alcançar seu potencial está em aceitar quem ele realmente é. Após muitos desafios, Po finalmente recebe o pergaminho do dragão guerreiro, que deveria conter o segredo de uma força extraordinária. Durante toda a história, todos acreditavam que esse pergaminho revelaria um poder especial capaz de transformar o escolhido em um guerreiro invencível. Essa expectativa também existia dentro de Po, que imaginava que o pergaminho mostraria uma técnica secreta ou algum conhecimento que justificasse sua escolha. Quando Po abre o pergaminho, ele descobre que não há nenhuma mensagem, desenho ou poder escondido. O pergaminho parece estar completamente vazio, e essa revelação deixa Po profundamente decepcionado. Ele acreditava que finalmente encontraria a resposta para todas as suas dúvidas, mas encontra apenas uma superfície refletora. Nesse momento, ele começa a questionar se realmente merece ser o dragão guerreiro. A descoberta do pergaminho vazio é uma das cenas mais importantes do filme porque representa a principal mensagem da história. O filme mostra que não existe uma força mágica ou um segredo externo que transforma alguém especial. O verdadeiro poder não vem de um objeto, de uma posição ou da aprovação dos outros. Ele vem da confiança, do autoconhecimento e da capacidade de acreditar em si mesmo. Depois de descobrir o segredo do pergaminho, Po conversa com seu pai adotivo, Sr. Ping. Durante esse momento, ele percebe uma conexão entre o pergaminho e o famoso ingrediente secreto da receita de macarrão de sua família. Sr. Ping sempre dizia que não havia ingrediente secreto. O verdadeiro segredo estava na crença de que algo era especial. Essa conversa ajuda Po a entender que as coisas não possuem valor porque têm algum poder escondido, mas porque as pessoas acreditam nelas e reconhecem seu próprio valor. Enquanto isso, Tai Lung chega ao Vale da Paz para recuperar o pergaminho. Ele acredita que o título de dragão guerreiro deveria pertencer a ele e que o pergaminho finalmente lhe dará o poder que sempre desejou. Sua obsessão pelo reconhecimento faz com que ele não consiga compreender a verdadeira mensagem por trás da escolha de Oogway. Tai Lung procura uma fonte externa de poder, enquanto Po aprende que sua força vem de dentro. Quando Tai Lung enfrenta Po, ele inicialmente subestima completamente o panda. Para ele, Po não parece um verdadeiro guerreiro. Tai Lung acredita que apenas alguém com talento, disciplina e anos de treinamento poderia ser digno do título. Essa atitude mostra o maior erro do vilão. Ele mede o valor das pessoas apenas por suas habilidades e conquistas, ignorando características como coragem, criatividade e determinação. Durante a luta final, Po demonstra que não precisa lutar como os Cinco Furiosos ou como Tai Lung. No começo da história, ele tentava copiar os estilos dos outros guerreiros porque acreditava que sua própria maneira de agir não era suficiente. Porém, no confronto final, ele utiliza exatamente aquilo que o tornava diferente. Seu corpo, sua personalidade e sua forma inesperada de pensar se tornam suas maiores vantagens. A batalha entre Po e Tai Lung também representa um confronto entre duas formas diferentes de enxergar o sucesso. Tai Lung acredita que ser especial significa receber reconhecimento e provar sua superioridade sobre os outros.
Po aprende que ser especial significa aceitar suas próprias características e usar seus talentos de maneira positiva. Essa diferença é o que permite que Po supere um guerreiro aparentemente muito mais poderoso. Durante a luta, Po consegue surpreender Tai Lung porque ele não segue as regras tradicionais de combate. Ele usa movimentos imprevisíveis e transforma suas limitações em pontos fortes. Seu tamanho, que antes era visto como uma fraqueza, torna-se uma vantagem. Sua personalidade divertida, que muitos consideravam inadequada para um guerreiro, ajuda a criar um estilo único de luta. O momento decisivo acontece quando Po utiliza a técnica secreta do dedo Wuxi contra Tai Lung. Essa técnica representa não apenas uma habilidade física, mas também a confiança que Po finalmente conquistou. No início do filme, ele não acreditava ser digno do título de dragão guerreiro. No final, ele realiza a técnica porque finalmente aceita sua própria identidade. A derrota de Tai Lung também encerra a história de Shifu. Durante anos, Shifu carregou culpa pelo caminho que Tai Lung seguiu. Ele acreditava que havia falhado como mestre e que era responsável pela transformação de seu antigo aluno em um vilão. Ao ver Po se tornar um verdadeiro guerreiro, Shifu percebe que cada pessoa possui seu próprio caminho e que um bom mestre não controla seus alunos, mas ajuda cada um a descobrir seu potencial. O final também mostra a mudança na relação entre Po e os Cinco Furiosos. No começo, eles não acreditavam que ele pudesse ser o escolhido. Eles viam Po como alguém sem preparo e completamente diferente deles. Porém, depois de sua vitória, passam a respeitá-lo como um verdadeiro guerreiro. Essa mudança mostra que o respeito não é conquistado apenas pela aparência ou pelo talento inicial, mas pelas ações e pela determinação. A reação do mestre Wu Gui também ganha um novo significado no final. Desde o início, ele acreditava que Po era a pessoa certa para se tornar o dragão guerreiro, mesmo quando ninguém mais conseguia enxergar seu potencial. O Gui entendia que o futuro não depende apenas das expectativas das pessoas, mas das possibilidades que cada indivíduo possui. O final de Kung Fu Panda não mostra Po se tornando perfeito. Ele ainda continua sendo o mesmo panda divertido, apaixonado por comida e cheio de personalidade. A diferença é que agora ele aceita essas características, em vez de tentar escondê-las. O filme mostra que evolução pessoal não significa abandonar quem você é, mas aprender a usar suas qualidades da melhor maneira. A mensagem do pergaminho vazio também se conecta com a vida real. Muitas pessoas passam muito tempo procurando uma resposta externa para seus problemas, esperando que algum acontecimento ou reconhecimento faça com que elas se sintam especiais. O filme sugere que a verdadeira mudança acontece quando uma pessoa aprende a confiar em si mesma. O encerramento também reforça a ideia de que o caminho para o sucesso não é igual para todos. Po não se tornou um grande guerreiro seguindo exatamente os mesmos métodos dos outros. Ele encontrou sua própria maneira de lutar e crescer. Essa mensagem torna o filme diferente de muitas histórias tradicionais de treinamento, pois mostra que existem várias formas de alcançar objetivos. A última parte do filme, quando Po retorna ao templo como o verdadeiro dragão guerreiro, representa sua transformação completa. Ele não é mais o panda que sonhava em fazer parte daquele mundo, mas alguém que realmente pertence a ele. A aceitação dos outros personagens simboliza que ele finalmente encontrou seu lugar. O final também prepara o terreno para futuras histórias da franquia. Po agora possui novas responsabilidades como protetor do Vale da Paz, mas sua jornada continua. Ele ainda precisa aprender, crescer e enfrentar novos desafios. A conclusão não apresenta apenas uma vitória, mas o início de uma nova fase na vida do personagem. Em termos emocionais, o final funciona porque resolve os principais conflitos apresentados desde o começo. Po supera sua insegurança, Shifu supera sua culpa, Tai Lung enfrenta as consequências de sua ambição e os Cinco Furiosos aprendem a aceitar ao indiferente. Cada personagem passa por uma transformação importante. Em conclusão,
O final de Kung Fu Panda, 2008, é uma conclusão poderosa porque vai além de uma simples vitória do herói contra o vilão. A verdadeira batalha de Po sempre foi contra suas próprias dúvidas. O pergaminho vazio revela que não existe um segredo mágico para se tornar especial. O valor de uma pessoa já existe dentro dela. O filme termina com uma mensagem inspiradora. Ninguém precisa se tornar outra pessoa para alcançar grandes objetivos. Assim como Po descobriu, as características que parecem fraquezas podem se transformar nas maiores forças. O verdadeiro poder está em aceitar quem você é, acreditar em seu potencial e seguir seu próprio caminho.